Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Oncogeriatria Brasil Convida. Eu sou Ludmila Koch, médica oncologista e cofundadora da Oncogeriatria Brasil Ensino. A Oncogeriatria Brasil é uma empresa de ensino focada na educação para o envelhecimento e se dedica à disseminação de informações sobre as particularidades do câncer e do envelhecimento. Acreditamos no poder da educação para proporcionar melhores desfechos no tratamento oncológico dessa população. E para se manter atualizado no que se refere à oncogeriatria, não se esqueça de se inscrever no nosso site e em todas as nossas mídias digitais. No episódio de hoje, falaremos sobre os avanços no tratamento do câncer de pulmão EGFR mutado, especialmente naqueles pacientes com inserção do exon 20, desatando os nós na escolha do paciente ideal e estratégias para reduzir os eventos adversos com o uso do amivantamab. Apresento os meus convidados de hoje, Dr. Marcelo Coraça, médico oncologista e pesquisador clínico em neoplasias de pulmão da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e a enfermeira navegadora Daniele Crespo, enfermeira também da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e a minha amiga e cofundadora da Oncogeriatria Brasil, doutora Lucila Pontes. Marcelo, Daniele, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigado, eu que agradeço disseminar informação sobre esse tema tão espinhoso, sem nenhuma piada entendida aqui, mas um tema espinhoso, acho que é uma coisa bem importante e é o que vocês falaram, a nossa população está envelhecendo. Embora a gente esteja falando de pacientes, quando a gente fala em EGFR mutado, com inserção do exon 20 ou para mutações de sensibilidade, a gente está falando de pacientes que são mais jovens, a gente sabe que essa é uma população que ela é importante de qualquer forma e que é um desafio muito grande. Como exemplo, eu acabei de não prescrever e achar uma via alternativa para uma paciente de 86 anos. Não porque eu achei que ela não aguentaria o tratamento, mas porque eu acho que uma das grandes questões é a gente achar outras oportunidades e se nós acharmos que é indicado, a gente ir atrás de melhorar a qualidade de vida do paciente. Dani. Eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui e poder falar de educação ao paciente, de educação das equipes de maneira geral, voltada para o idoso. Muito obrigada. Primeiro, eu acho que a gente precisa reforçar ainda, né, o Brasil é muito plural sobre essa importância dos testes moleculares, né, para o diagnóstico do câncer de pulmão, especialmente quando estamos diante aí de um paciente portador de adenocarcinoma. A gente sabe, né, que esse teste precisa ter uma alta sensibilidade, né, o que aumenta aí o poder de detecção dessas mutações de baixa frequência. E a gente sabe que a proporção, né, das mutações de EGFR na população geral tende a ser em torno aí de 20%. 23,8% para ser mais exato, na dado população brasileira. Claro, né, talvez um pouco maior nas populações, né, asiáticas, mulheres, né, não tabagistas. Mas quando a gente fala, né, das mutações mais comuns, a gente está falando aí do exon 19, alterações pontuais no exon 18. Falando especificamente aí da inserção do exon 20, ela contabiliza aí entre 4% a 12%, né, dentro desse grupo. Mas quando a gente olha a população geral dos pacientes com câncer de pulmão, é pequena, né, entre 1% e 2%, talvez, e ela ocorre, né, esporadicamente, não é tão associada aí à questão, né, da idade. Eu gostaria que você falasse um pouco, então, Marcelo, sobre esses desafios adicionais da presença dessa mutação. Vamos aí ilustrar um caso. Uma paciente aí, 72 anos, sexo feminino, ex-tabagista, de comorbidades. Ela era hipertensa leve, tinha uma doença pulmonar obstrutiva crônica que era controlada, também um diabetes tipo 2 também controlado aí com hipoglicemia antes orais e na avaliação do oncologista ela tinha aí um ECOG-1. Foi uma investigação aí, um quadro de dispneia, de fadiga, piora da tosse, e ela veio aí então com adenocarcinoma estádio 4, uma doença de baixo volume, pequenos nódulos pulmonares bilaterais, e no perfil molecular ela veio aí com a mutação de EGFR com inserção do exon 20. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, né, nos idosos, como se dá aí, né, a presença de comorbidades, a tolerância aos tratamentos mais agressivos, pensando aí primeiro numa poliquimioterapia para esse paciente. Como que você tem feito a avaliação desse paciente além do ECOG?
Perfeito. Primeira coisa, falando sobre o Exon 20 especificamente, talvez a gente tenha uma frequência mais baixa pela forma que a gente testava os nossos pacientes. Tem uma publicação bastante ilustrativa sobre isso, demonstrando que se você faz só o PCR, que se a gente for para o Brasil, que a gente usa o PD-Point da MSD como uma das plataformas de teste que faz um PCR para GFR, a gente está perdendo 50% das inserções do Exon 20. Então a gente está pegando aqui talvez a gente fale em 2, 3, talvez seja 4, 5, 6%, porque, não sei se é porque a gente tem estudos clínicos abertos, mas a gente tem visto essa população com uma frequência um pouco maior. E essa é uma população que classicamente a gente não tinha, exceto falando das drogas novas que a gente tem, a gente dava quimioterapia para esses pacientes, muita gente argumentava que valeria a pena fazer imunoterapia, o que eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum, é uma opinião muito forte, pessoal, que para pacientes EGFR mutados, eles não têm benefício de imuno, mas a gente ainda tem aí no backbone da história carboplatina, pemetrexed. Então acho que o primeiro ponto, falando em poliquimioterapia, eu não sei, eu não lembro a última vez que eu prescrevi cisplatina na minha vida, não lembro. Eu acho que esse é um ponto inicial, antes de qualquer pensar na avaliação geriátrica ampla, comorbidades, polifarmácia, eu acho que a gente tem que pensar no que a gente vai fazer. Então, mas eu gosto de cisplatina. Tudo bem, faz no seu paciente de 38 anos, o paciente que já tem déficit auditivo, o paciente que já tem algum grau de neuropatia, o paciente tem uma diabetes mellitus tipo 2, para piorar a qualidade de vida dela. E pemetrexed é uma droga que, o que a gente acaba utilizando aqui é uma droga que tem algum grau aí de mielotoxicidade, que a gente tem que tomar bastante cuidado com ela, então, só colocar aqui, nesse contexto, era factível de fazer. Eu acho que assim, quando eu falo até trabalho um pouco com câncer de mama também, eu falo até com minhas pacientes que vão fazer antraciclina, falo, puxa, eu queria tanto que tivesse carboplatina e pemetrexed para fazer para você, não cai o seu cabelo, é bem tolerado, a gente consegue trabalhar. Mas isso é a químio como um todo. Agora, quando a gente fala na avaliação do paciente idoso, não é só o ECOG. ECOG é uma coisa muito, muito, muito bizarra. Se você for olhar para pensar as definições de tempo sentado, eu sou ECOG 2. Eu fico a maior parte do meu dia sentado ou deitado. E se eu puder, eu ficaria deitado 90% do meu dia. Mas o fato é que a gente não consegue entender, quando a gente pensa em relação às medicações desse paciente mais idoso, o que a gente vai ter de interação medicamentosa, ninguém leva em consideração, e esses pacientes, no final das contas, eles não são tão bem representados nesses estudos, porque a gente está falando de um paciente mais jovem. Então, eu não vejo que deva se fazer nada de diferente, além da avaliação padrão de um paciente idoso, que geralmente não é feita, para esses nossos pacientes mais idosos com alterações acionáveis, porque para a inserção do 20, pelo menos agora, eu não teria como indicar esse paciente para nenhum tratamento que não fosse endovenoso. A gente vai falar, depois talvez falando em inserção do 20, de opções orais, tem drogas orais bem interessantes chegando que facilitariam muito a nossa vida, porque são bem menos tóxicas, mas pelo que a gente tem hoje, é seguir o que se eu fosse fazer adjuvância para um paciente idoso. Basicamente é isso para mim. Deixa eu colocar aqui uma provocação para nossos colegas oncologistas, para todos aqueles responsáveis pelo cuidado desse paciente. Hoje é boa prática, tá ali nas recomendações NCCN, CIOG, ASCO, você realizar a avaliação geriátrica ampla do seu paciente antes do início do tratamento oncológico. A gente entende que existem barreiras de treinamento, de tempo. Então, o que a gente sempre gosta de falar é: então, você ao menos, complemente a informação do performance status com alguma escala de triagem geriátrica, coloca um G8, que aí isso já te traz muito mais informação, já te deixa muito mais próximo de entender esse paciente na integralidade, E não é algo que leva tempo, são 3 a 5 minutos, então um convite aos colegas, a próxima vez que você for discutir um caso, você coloca 72 anos, pode continuar falando em performance status, que ainda é universal, mas você coloca também G8 abaixo ou acima de 14. Daniela, eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre se na sua equipe de saúde, incluindo, claro, a enfermagem, como tem feito aí a triagem desses pacientes idosos? Então, na verdade, na nossa equipe de saúde, a gente não faz uma triagem específica para pacientes idosos. O que a gente faz é uma individualização ali do cuidado, que é avaliar esse paciente como um todo e avaliar as comorbidades, como
como comentamos aqui, e avaliar, correlacionar essas comorbidades também com o que pode trazer de evento adverso no protocolo que esse paciente vai realizar. Então, no caso, por exemplo, de amivantamab, a gente sabe que tem muita reação de pele. Como é essa pele desse paciente? Nós temos até um exemplo de uma paciente que tem Sjögren e a Esse gente foi um já desafio. imaginava, isso foi Poxa. um Esse desafio foi um muito desafio. grande. Está sendo. Está sendo até o momento, porque a gente já imaginava que ia diminuir, né, ia ressecar muito a pele, ressecou muito mucosa ocular e tudo. Então, a gente correlacionar isso, conhecer todo o histórico desse paciente antes de iniciar o tratamento, para saber como manejar isso, para avaliar essa dose e para ter todo o cuidado específico mais individualizado. Se eu posso comentar uma questão sobre escalas geriátricas, né? A maioria delas foi desenvolvida, na minha visão, e vocês sabem muito mais do que eu e me corrijam se eu estiver errado, quando a gente usava químio para os nossos pacientes. Sim. Então, o que a Dani falou é muito importante, porque quando a gente fala em drogas que têm efeitos adversos que são completamente distintos uma das outras, embora a gente tenha que fazer avaliação geriátrica ampla e pelo menos um G8, concordo, mas é uma questão, esse caso é uma paciente que ela tem 50 e poucos anos, e só que assim, ela tem Sjögren. Então essa individualização Sim. que é o mais complicado. Se ela tivesse Sjögren e 80 anos, eu não estaria pensando em fazer amivantamab para ela, provavelmente porque eu acho que lidar com aquilo tudo seria muito difícil. A gente embarcou nessa... É um desafio cuidar dela, mas ela, eu sou extremamente capaz, que entende o processo e que sabe que se a coisa começar a evoluir para um caminho ruim, a gente interromperia o tratamento. Mas assim, pensando inclusive na questão não apenas da performance em si, das comorbidades, mas também do apoio da rede de apoio, sem né? dúvida, Essa sem paciente tem uma dúvida. super rede de apoio e ela é jovem. Agora, pegar um paciente, essa paciente de 86 anos que eu estava comentando, não era uma inserção do 20, era uma paciente que tinha tido progressão de doença Alzheimer-Tinib com mutação de sensibilidade, mas que o caminho que deram para ela era não, Mariposa 2, né? Quimioterapia, amivantamab. Eu falei, gente, calma, eu concordo, mas não pode ser one size fits all. Não dá pra gente achar que essa paciente... E ela falava, eu aguento, uma senhora médica, eu dou jeito. Eu falei, mas até a gente começar a senhora aguenta, quando começar a gente vai ver se a gente aguenta mesmo. Então, essa individualização ela é muito importante por esses mecanismos de evento adverso diferentes que a gente tem. Sim, sem dúvida. Que a gente antes tinha, né, a gente começou com a medicina personalizada muito na questão, né, de desenhar molecular do tumor. Hoje a gente já, né, está no outro passo, que é a medicina personalizada do paciente e molecular. Então, essa fusão que realmente, né, a estratégia de tratamento na jornada desse paciente, a gente tem que levar em consideração essas duas coisas. Eu acho que do paciente, do molecular e do cuidador também, porque muitas vezes quem vai tomar a decisão não é só o paciente, ele vai tomar essa decisão com a família e quem vai cuidar é a família também, principalmente considerando o idoso, né? Então, acho essencial a gente envolver nesse cuidado e nessas orientações um familiar orientado. Não, e um ponto assim que a gente tem que lembrar é que a população idosa ela é diversa. Sim. Então, a idade cronológica não traduz a reserva funcional. Então, 80 anos pode significar uma reserva funcional ruim, a ponto da gente não poder fazer aí todos os tratamentos disponíveis, mas o contrário, né? A gente pode ter alguém como um maratonista. E eu acho que a grande informação, a grande beleza que uma avaliação geriátrica traz, não é só essa questão funcional, claro que isso é relevante, mas o apoio, né? Essa questão da rede de apoio e o quanto o paciente está motivado a encarar um tratamento, né? A decisão compartilhada. Então, a avaliação geriátrica, ela lembra a gente que aquele indivíduo, a gente precisa avaliar sobre esse aspecto mais amplo para poder tomar uma decisão. É super complexo, né? É complexo que nem ali um teste molecular cheio de mutações. Então, a gente tem que partir do princípio que aquele idoso, ele é muito particular. A gente não pode colocar ele no estigma da idade cronológica apenas para decidir tratamento. Então, voltando para a nossa paciente, né, vamos lá, levando em consideração, ela teve uma progressão aí depois do tratamento aí baseado em quimioterapia, o tratamento também trouxe aí uma piora na fadiga, na qualidade de vida, e aí depois que ela teve então essa progressão, aí essa
qual seria o nosso racional, Marcelo? Pensar em alguma terapia-alvo específica para essa paciente? O que você levaria em consideração para conversar com essa paciente, a sua proposta de tratamento? Eu sempre, respondendo essa pergunta de forma objetiva, o que nós temos disponível no Brasil em termos de terapia-alvo? Basicamente, um anticorpo biespecífico, que é o amivantamab, um anticorpo anti-EGFR anti-MET, que não trabalha especificamente bloqueando o EGFR per se. Ele tem um mecanismo imunológico, mas os mecanismos de efeito adverso estão associados ao EGFR e ao MET, que são basicamente rash, paronic, edema e reações infusionais. Então, assim, seria muito fácil e simples a gente falar assim, não, amivantamab, mas espera aí, ela tem 72 anos, é uma droga que tem alguns efeitos colaterais. Só que funciona. Seja se a gente fizer amivantamab para ela em segunda linha, baseado no lado do Crisales, 40% de taxa de resposta, uma PFS que é razoável, ou em primeira linha com químio, que talvez seja até mais desafiador pelo Papillon, que aí dá uma taxa de resposta quase 70%, a droga funciona. A questão ela funciona, mas ela tem um perfil de efeitos colaterais que é difícil de manejar. Uhum. E aí o que eu não concordo é a pessoa falar, não vou usar porque é difícil de manejar. Não, aprende a manejar. E aí você usa, embora nós tenhamos que saber quais são os pacientes que realmente vão tolerar aquilo, né? A gente comentou aqui, uma paciente com síndrome de Sjögren, em que eu não tinha outra oportunidade que fosse de fato interessante. O paciente estava com tosse, dispneia, começamos o tratamento e apesar dos efeitos colaterais que a gente está aprendendo a manejar, essa paciente está melhor da tosse, melhor da dispneia. Ela falou, Marcelo, eu me sinto melhor. Uhum. Então vale a pena a gente investir. Então o que eu acho que a grande dificuldade aqui é você começar a amivantamab para o paciente, seja a cada 2 semanas, em monoterapia, e você falar, então, quando começarem os efeitos, a gente vai ver o que vai acontecer para você. Então você tem que partir do pressuposto que seu paciente vai ter efeito colateral. Se ele for idoso, você tem que ter mais cuidado ainda para que ele não tenha experiência. É igual náusea e vômito com químio. Se você deixar o paciente ter, ele vai continuar tendo. Então, assim, não que seja possível a gente zerar os efeitos adversos, mas cuidar de tudo preventivamente, desde a reação infusional, que vai ocorrer em 70% a 80% dos pacientes no D1, e tentar minorar para que isso seja mais leve, até a pele que vai começar a incomodar, isso facilita. Mas o caminho para essa paciente seria ou um estudo clínico, que até onde eu me lembro, em segunda linha no Brasil não tem disponível, ou você prescrever amivantamab, que eu espero que chegue a versão subcutânea no Brasil para facilitar a infusão logo. Então seria o que eu faria. Então, pensando, né, nesse primeiro evento adverso da paciente, que seria aí a reação infusional, como que, né, vocês aí da equipe navegadora dessa paciente faz essa comunicação com a paciente, né, com o cuidador, né, com a família nessa questão aí da educação, quem vai estar com ela durante, né, essa infusão. A gente sabe que é potencialmente manejável, mas, né, pode assustar a paciente, quem está lá com ela, enfim, até mesmo, né, a equipe se não é treinada para o uso dessa medicação. Então, eu gostaria de você falasse um pouco como foi o treinamento da equipe para o uso dessa medicação, como que foi, né, essa aceitação. Em geral, os treinamentos eles são feitos pelo próprio fabricante quando a droga vem para o mercado para ser comercializada. E a gente pediu para ter isso, né? Isso a gente pediu. Então, quando foi prescrito pela primeira vez, normalmente a operadora de saúde leva umas 3 semanas para autorizar. Foi o tempo que a gente teve para treinamento. Além disso, tem a educação do paciente. Então, enquanto equipe de navegação, a gente faz essa educação com o paciente e família, depois entra em contato, olha, tem que iniciar as pré-medicações, porque é uma droga que vai começar 3 dias antes com pré-medicação, para minimizar o impacto ou a possibilidade de reação infusional. E tem uma questão importante que não é by the book, mas que o Dr. Marcelo tem optado por fazer, assim, aprendendo a manejar essa droga, fazer os 2 primeiros dias, o D1 e o D2 do primeiro ciclo internado. Essa seria o meu outro questionamento, porque, né, se a paciente tem ali qualquer reação infusional e ambulatorial, aí você precisa internar, gera um estresse a mais, né? Aí ela vem no dia seguinte para fazer o D2, Exato, então ficou mais confortável, tem um acompanhante, não que não possa ter no ambulatório de oncologia, pode ter um acompanhante também, mas para manejar um médico ali, se tiver alguma reação à noite, enfim,
ficou mais cômodo para o paciente e para nós manejarmos também. E aí, nesse contexto, a equipe da unidade de internação também precisa ser treinada, como de fato foi treinada. A gente procura deixar sempre os pacientes numa unidade especializada de oncologia, que são os profissionais treinados para manejar esses eventos adversos e essa reação infusional. Reação infusional, especificamente o que eu falo, o paciente você vai ter. Porque eu sempre falo que, assim, a pessoa achar, não, a gente tá fazendo tudo pra você e vai dar tudo certo. E a pessoa vai lá e tem. Então, assim, a chance de ter pelo menos alguma coisa é muito grande. Então, eu sempre falo, essa questão da internação torna-se um problema burocrático, porque se você for olhar, por exemplo, em primeira linha, D1, D2, D8, D15, D22. Então, você pede o D1 e D2 internado, D8 e D15 ambulatorial. É uma dor de cabeça, mas é a mesma coisa de se preparar, assim, é uma dor de cabeça que vale a pena. Para a reação infusional tem uma coisa que não está escrito nos principais guidelines, mas que eu realmente gosto de usar, que é usar montelukast, inibidor de leucotrieno 3 dias antes, né? Tem até uma medicação que é o antihistamínico, bloqueador histamínico com montelukast, não vou falar o nome porque, enfim, não fazendo propaganda para ninguém, mas assim, é uma coisa que conversando com alguns colegas no Brasil, fora do Brasil, vamos tentar fazer, e tem reduzido. A gente tem tido reações muito leves. E quando eu participei do Mariposa, do Papillon, gente do céu, era assim, e ainda mais ter que reportar em pesquisa clínica, nossa senhora, eu prescrevia, eu subia para a central de quimioterapia para ficar olhando junto, para saber o que eu vou reportar, porque dava realmente. Então, eu coloco dexametasona, bloqueador H2, bloqueador H1, tudo que eu posso usar, o antileucotrieno, eu coloco tudo para o paciente para minimizar a reação infusional, mas essa ideia da internação ajuda, só é difícil burocraticamente. Mas assim, enquanto equipe de navegação, nós estamos lá para enfrentar essas barreiras burocráticas. Uma questão que eu acho muito importante é quando orientar o paciente, nós vivenciamos isso essa semana no consultório, é quando você orientar o paciente, você explicar o porquê daquela medicação, porque às vezes ele vai ler a bula e vai falar, isso aqui é para rinite. Então, não serve. Pra que eu vou usar isso? Não tenho rinite, entendeu? Olanzapina pra náusea, mas você tá me chamando de esquizofrênico agora, entendeu? E às vezes não toma porque acha que aquilo não é pra ele. Não, eu não preciso dessa medicação. Então, conscientizar esse paciente da importância de um preparo adequado e um pós também. Eu acho que assim, é bem importante, né, a equipe estar junto ali do paciente e da família. Eu tive uma experiência que eu fiquei no Instituto Europeu, em Milão, e tinha muitos pacientes que participavam dos estudos clínicos com o uso dessa droga e era feito sempre internado lá. Mas é um outro sistema de saúde, enfim, mas funcionava bem para o paciente, essa questão um pouco mais de segurança para o paciente. Essa é a palavra, é uma segurança maior. Você fala assim, vou terminar aqui, tive reação e vou para casa, é isso mesmo? Exato, né? Você fica inseguro, a família fica insegura, né? Então, a aderência ao tratamento, né, fica uma experiência aí ruim. E aí só, né, depois de passar por todo esse processo que vai ser quinzenal, né, que o paciente vai vir a cada 15 dias para fazer a medicação. Então, passando dessa barreira, né, da reação infusional, queria que você falasse um pouco mais aí sobre essa toxicidade, né, cutânea, até mesmo a toxicidade, né, pulmonar. Essa paciente aí tinha uma doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente sabe que pode ter também pneumonite, né? Então, como que você vê o manejo aí, essa orientação do paciente sobre a hidratação da pele, especialmente se é um homem que não está acostumado, né, a usar hidratante, protetor solar. Assim, pneumonite não é que seja uma lenda, mas a forma com que a gente lida com... Desde que a gente começou a usar trastuzumab, deruxtecan, pneumonite virou um monstro. Sim. E que não é tanto assim, não estou dizendo que não existe, só não acho tanto assim. Então, na verdade, o mecanismo de pneumonite associado, para mim, ao amivantamab, ele é muito menos complexo do que a gente tem com imunoterapia, por exemplo, e mesmo com TDXD. Geralmente é transitório e como o paciente já está usando corticoide, aí é uma coisa que fica um pouquinho mais tranquila. A pele pega. E assim, tava comentando antes da gente entrar aqui para gravar de situações que me deixam incomodado de... o paciente vem fazer uma segunda opinião. Qual é a minha conduta? Minha conduta é amivantamab. Aí aconteceu recentemente, a paciente me manda uma foto 3 meses depois, assim, rache no corpo inteiro. E eu perguntei, mas o que estão fazendo com você? Me mandaram pro dermato, e o dermato estava indo super bem. Eu vou falar sobre isso, o dermato estava indo super bem, mas ninguém percebeu que tinha que chegar um momento
em que eu falei, vamos interromper a droga para diminuir um pouquinho, o paciente estava bem, para diminuir um pouquinho, deixar as medidas dermatológicas fazerem o paciente ficar melhor, e aí sim a gente retornar. Então, pele, hidratação de pele, é a coisa, parece boba, mas assim, aí é hidratar com hidratante hipoalergênico várias vezes ao dia. A pele não tem erro em si, filtro solar, isso é coisas que a gente está acostumado, isso a gente orienta para químio. A pele em si, quando algumas pessoas já advogam, e eu sou um desses, que a maioria dos pacientes eu já peço para fazer antibiótico profilático desde o começo, então se eu começar com doxiciclina desde o começo, mais uma medicação, às vezes o paciente não quer usar, mas assim, começou a ver que a pele incomodou, doxiciclina, não espere. O que pega é a paroníquia. A paroníquia é que incomoda, porque hoje a gente está falando de pacientes, independente se eles são jovens, se eles são idosos, a gente está digitando o tempo inteiro, a gente está no celular digitando, e eu tive pacientes falando, nossa, até de que é geralmente no polegar que pega, né? Você fala, só de ficar digitando já incomodava e tal. Então, existem várias coisas que podem ser feitas, e aí existe a diferença do hidratante loção ou o hidratante em creme para o hidratante que no inglês eles chamam de shea butter, que seria ou manteiga de cacau e tal. Eu, pessoalmente, gosto muito do Eucerin, por exemplo. Por quê? Porque ele é untuoso. Então, a ideia é você orientar a hidratação de unha, o tempo de unha e de cutícula e o canto aqui o tempo inteiro com alguma coisa que fique ali. Isso melhora bastante. E quando a gente começa a ter corticoide logo, identificar se tem infecção logo, mas se você não quer ter esse trabalho, manda pro dermato no D1. Não espera ter alguma coisa, porque a gente sabe que dermato, sobretudo no convênio, não é uma coisa que você vai conseguir para amanhã. Então, assim, você pediu a químio, não demora 3 semanas, manda pro dermato também. Ah, doutor, mas eu não quero ir, mais uma consulta. Fala, acredite, vai ser bom para você. Então, assim, acho que a hidratação de pele, hidratação ungueal, doxiciclina desde o começo, filtro solar, mas independente que você saiba isso tudo, se você tem nunca usou, manda pro dermato logo. Mas saiba que se seu paciente está indo bem, até por não ser um mecanismo de droga que depende de um efeito meio on-off, tipo você faz inibidor de tirosina quinase, o paciente está usando o inibidor separado, daqui a pouco ele vai progredir daqui a um mês. Não que eu oriente ninguém a suspender a medicação, mas se a toxicidade está completamente absurda e o paciente está bem, às vezes você suspender o tratamento por um tempo ajuda, porque reduzir dose não ajuda. Anticorpo monoclonal, ninguém tem menos trombose com bevacizumab porque você usou 5 ou 15 miligramas por quilo. É do mecanismo, é do da mecanismo. ação da droga. É lógico, né? Não vai fazer a dose de com um paciente de 40 quilos, fazer a dose de 80. Acima de 70, entendeu? 70, 80 quilos. Mas eu pessoalmente tenho tentado, para alguns casos, reduzir um pouquinho a dose, mas desde o estudo eu não vejo isso mudar. Deixa eu fazer uma pergunta off-label aqui. Para um paciente idoso que eventualmente você fosse começar e tivesse alguma vulnerabilidade ali na avaliação geriátrica, uma comorbidade, você começaria com um esquema adaptado, dose ajustada? Off-label? O que você faria de diferente, assim, para tentar melhorar essa jornada, enfim? Eu acho que a primeira questão aqui, a gente já discutiu isso, mas é perguntar para o paciente o que ele quer. E isso é uma coisa que o idoso, ele veio de uma geração diferente da nossa, que somos jovens, que nós temos vontades muito bem esclarecidas. O idoso, às vezes, ele se sente, sobretudo a mulher idosa, ela se sente como aquela coisa meio paternalista de, não, o médico falou, eu tenho que fazer. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Falando uma pergunta off-label, eu acho que o que pega em relação à toxicidade é quanto mais a gente combina, mais toxicidade a gente vai ter. Então, assim, a gente sabe que existe a opção de você fazer o tratamento, falando um paciente que chegou com uma inserção do Exon 20 para você. Você pode fazer carboplatina, pemetrexed, amivantamab, baseado no estudo Papillon, você está combinando toxicidade. Você pode fazer amivantamab monoterapia no estudo pós-platina. Então, em pacientes muito frágeis, em que quimioterapia seja um problema, por disfunção renal, disfunção auditiva, sei lá, qualquer coisa que seja impeditivo, considerando que o efeito da droga ele existe em monoterapia, eu não vejo um problema. Já fiz, tá? Se a polícia estiver ouvindo aí, polícia do off-label, já fiz. Porque eu via que era... Mas são pacientes que... Essa paciente que a gente fez, inclusive, ela foi melhorando com o tempo. E assim, a gente viu que a taxa de resposta estava boa, a performance foi melhorando, eu coloquei o pemetrexed, eu coloquei a carboplatina. Ela foi se elegendo. Exato. Sim. Mas eu precisava ver o quanto que ela ia tolerar o cerne. Porque é diferente quando você faz tratamentos em que, assim, você tem que escolher alguém para tirar. A químio aqui é o bônus, porque o cerne é o amivantamab. A químio ajuda, mas eu tivesse que escolher para tirar um ou tirar outro,
Pensando nesse contexto, eu tiraria a quimioterapia primeiro, mas tentaria colocar aos poucos para o paciente. Acho que faz sentido. Não, maravilha, essa é a beleza, né? E assim, a gente está falando do paciente, né, que ele não está de fato incluído, né, nos clinical Sim. trials, né, é um paciente de mundo real, né, que chega no nosso consultório, não é aquele paciente ali do... Os pacientes do estudo clínico você pode mandar para a Olimpíada de 2028, eles vão provavelmente trazer medalha para o Brasil, entendeu? É simples assim. Exatamente. A gente trabalha, né, no LACOG, no grupo de oncogeriatria lá, e a gente agora acabou de fazer uma pesquisa junto com todos os pesquisadores da LACOG de implementar o Minimal Dataset, né? Um pool ali de informações mínimas ali para a gente avaliar esses pacientes idosos, né, que estão dentro dos estudos aqui da América Latina, e a gente tirar um pouco mais, né, de dados dos estudos para essa população e ficar um pouco mais, né, palatável no mundo real. Então, eu acho que, assim, a importância, né, da gente estar discutindo sobre o uso dessa droga, que a gente fala dos eventos adversos potencialmente manejáveis, mas a importância, né, da gente começar aí desde a primeira consulta com o paciente, né, os desfechos para a população idosa não muitas vezes são baseados em aumento de sobrevida global, aumento de sobrevida livre de progressão, que são os endpoints do oncologista, mas talvez, né, em qualidade de vida, né, se manter um pouco mais independente por mais tempo, né, ter um objetivo, quero passar o Natal, sabe? Qual que é a utilidade do tratamento para esse paciente? Então, eu acho que a gente deve, né, mesmo para essa paciente que acha que o médico tem que prescrever, eu acho que a gente está nesse novo cenário da decisão, né, compartilhada com o paciente. Sim. Tem que fomentar isso. Isso, né, e o paciente idoso, né, que, né, não tem nenhum, né, problema aí cognitivo, ele pode participar, e quanto mais ele se engajar no tratamento, né, mais sucesso e mais, né, frutos a gente colhe desse... Eu acho que você falou um ponto fundamental, né, em treinar os oncologistas, o time de saúde, a enxergar outros desfechos, como a utilidade global do tratamento. Então, esse exercício de, a cada avaliação, eu me perguntar, enquanto oncologista, aquele tratamento está útil, tive taxa de resposta, a doença está controlada, mas eu também perguntar isso para o meu paciente, fulano, como você se sente com o tratamento, igual, melhor ou pior? O tratamento só é útil quando esse balanço é positivo para as duas partes. Isso é desfecho clínico. O grupo em inglês propôs isso em estudos de oncogeriatria. Então, enfim, né, estudos de iniciativa do investigador, estudos de mundo real, trazer esse desfecho para a gente poder avaliar o impacto, de fato, a eficácia dos tratamentos. E aí a gente pode ter, né, incorporar esses tratamentos que, né, tem uma toxicidade aí, né, um pouco maior, com um pouco mais de segurança associado aí com esse monitoramento. E eu acho importante a educação do paciente, da família, né, que vai estar junto com esse paciente idoso. Não ficar esperando, né, ter um rash aí, a unha tá, né, quase caindo para poder... Não esperar 3 meses para mandar uma foto do seu rosto completamente cheio de rash, entendeu? Porque aí fica mais complicado, né, a gente dá pausa no tratamento, né, até a gente melhorar toda essa situação. E então eu acho muito importante essa discussão para a gente tentar desmistificar um pouco também o uso da droga, né, que é possível usar com essas precauções, né, desde, né, as pré-medicações, o acompanhamento da navegação, se o paciente de fato usou os 3 dias, depois que ele vai para casa, perguntou como é que ele fica, né, e aí pensar, né, em toda a jornada, né, do paciente, porque a gente sabe aí do perfil de resposta, né, dessa terapia. Gostaria de saber se tem alguma coisa mais a acrescentar. Você está animado aí esperando as drogas orais, o amivantamab subcutâneo? Tem 2 coisas a adicionar. Respondendo a sua pergunta, eu acho que o subcutâneo vai melhorar muito a questão da aderência ao tratamento. O paciente não vai ter que ficar 5 horas, ele fica 5 minutos, mas a toxicidade não muda. A toxicidade da reação infusional diminui, mas não some. Trombose diminui, que é outro efeito adverso, que é importante, a gente sempre indica, assim... Como que você tem indicado a profilaxia? Eu faço rivaroxabana ou equivalente para todo mundo. Pelo menos no começo eu faço, até porque a gente está num cenário onde o paciente está com a doença super avançada e a gente sabe que câncer aumenta o risco de trombose, então eu faço para todo mundo. E as drogas orais, eu acho que elas não vão tirar o espaço do amivantamab. Eu acho que elas vão vir, até porque elas são bem mais
considerando o que a gente tinha para inserção do exon 20, poziotinib, neratinib, enfim, que era assim, um coquetel pro hash, eu acho que a gente vai utilizar as drogas orais. Os estudos vão vir positivos. O mobocertinib, que era a droga que a Takeda ia lançar, acabou não vindo, era difícil de usar também. A diarreia era pior do que o amivantamab. O amivantamab não é tão ruim com diarreia, mas é oral. Então você não tem que vir no hospital. Então, eu acho que vai ser primeiro droga oral, mas você não tira o papel do AMI. O AMI vai estar ali. Eles são drogas que têm mecanismos de ação diferentes. Então, eu realmente... A gente tem estudo clínico aberto em primeira linha, tem estudos tanto com sulvasertinib, que tem no ICESP, em outros locais, a gente tem o do furmonetinib, tem na BP, no Camargo, em outros locais também. Mas eu acho que assim, a ideia aqui é o problema desses estudos que o braço controle não tem AMI. Então a gente não sabe quem é melhor. Mas eu acho que os dois vão ser eficazes em seus momentos corretos. E eu queria trazer uma coisa, você falou... que a Lucila falou de falando de oncogeriatria, e tem uma frase para mim, talvez o meu grande mentor em oncologia, sem ter sido meu mentor direto, que é o Ian Tennock, que hoje é um idoso de mais de 80 anos, inclusive, embora super lúcido, que tem uma frase dele que eu gosto muito, que é quando ele foi homenageado na ASCO, acho que 2019, que a última frase da aula dele, a tradução literal seria, nosso objetivo fundamental na oncologia deve ser aumentar a qualidade e a quantidade de vida. O resto tudo é um endpoint substitutivo. Sim. Essa frase, para mim, assim, é isso. E ele propõe uma coisa de você ter o filho entre o overall survival e quality of life, que é quality of survival, qualidade de sobrevida. Esse é o endpoint que talvez fosse o ideal, só que ele é impossível de medir. Sim. Não é impossível, ele é muito trabalhoso de medir, porque ele é subjetivo. Então, assim, acho que a questão que vocês comentaram é isso, é perguntar para o paciente, tá fazendo sentido para você? Porque pode ser que você esteja melhorando muito, mas em termos clínicos, mas você está piorando muito a sua qualidade de vida. Então, essa conversa tem que ser feita. Não dá para a gente jogar isso para baixo do tapete. E é mais fácil conversar sobre isso com o idoso. Desculpa te interromper. É muito mais fácil esse diálogo quando você tem mais idade do que quando você é mais jovem, tem crianças pequenas, enfim. O idoso, de uma forma ou de outra, ele já contemplou perdas, ele já contemplou a terminalidade. Então, é mais essa discussão é mais honesta, tá mais na mesa, sabe? Não vamos deixar passar essa oportunidade. Mas existe o caminho inverso também, que é daquele idoso que a gente sente muito que ele tá perdendo qualidade de vida, mas para ele não, ele quer continuar, e ele quer fazer tudo o que for possível, essa é uma frase comum, tudo que for possível até o fim. Então, é essencial conversar com esse idoso e conversar com o paciente para avaliar o que ele pensa, porque o que ele pensa pode ser bem diferente do que eu penso. Claro. E assim, aí a importância, né, de toda a equipe de saúde, porque dependendo, né, de como esse paciente se torna frágil, a gente vai precisar de uma fisioterapia, do acompanhamento nutricional, então, né, a gente tem que estar aí todo, né, baseado nesse tratamento, né, interdisciplinar, multidisciplinar, que as pessoas conversam, né, ver, né, quais são as particularidades daquele paciente, do que faz sentido para ele. Então, eu acho que esse é o nosso, né, objetivo aí, não só em oncogeriatria, né, mas para todos os pacientes. Então, encerrando aqui o nosso podcast, a gente poderia ficar falando a tarde toda, né? Mas a gente sabe, então, que a principal forma, né, de otimizar a jornada do paciente idoso com câncer de pulmão e o perfil molecular, né, compatível com GFR inserção do exon 20 é oferecendo aí esse cuidado, né, coordenado que a gente falou, guiado por todas as intervenções geriátricas e medidas de investimento, né, atenta aos potenciais eventos adversos com políticas de educação para o paciente, para o familiar e com monitoramento e suporte, né, aos eventos adversos. Mais uma vez, gostaria aí de agradecer nossos convidados especiais pela participação. Por favor, Marcelo, deixa aí uma mensagem final aos nossos ouvintes. Eu já deixei, já é a frase do Ian Tennock. Que foi Onde nós podemos, então, te encontrar? Onde? Você diz na rede social? Isso. Peraí, calma. Gostei tanto do Dr. Instagram, Marcelo. Dr. Marcelo Coraça. Tá. Mas pode digitar no Google, tem o meu site, você clica, tem um site, eu descobri que eu fiz isso aí, você clica, cai no meu Instagram, no meu WhatsApp, então, mas é só digitar meu nome lá no Google que vocês vão me achar, e minha frase final eu já falei, já é do Ian Tennock, que não tem mais nada, pra mim isso, eu me antecipei à última parte. Você ficou pequeno diante dessa frase. Ian, que isso, o Ian, cara, fora de série, a gente gravou com ele nosso podcast, nossa, assim, foi, quando ele aceitou, eu falei, não tô acreditando, e aí foi legal porque a gente grava de casa, todo mundo é jovem e tal, ele precisou, ele não sabia mexer direito com o Zoom, aí ele foi até o Princess Margaret com o nosso colega que tava lá, sentou com ele pra gravar, mas gravou.
E você, Daniele, como que a gente faz para te encontrar? Tem alguma mensagem especial aí para os nossos ouvintes? Eu acho que de mensagem final, uma coisa que o Coraça falou de muito importante é a gente não vai deixar de fazer porque é muito tóxico, mas a gente vai trazer esse paciente para muito perto e com uma comunicação muito aberta durante todo o tempo para ele se sentir amparado. O meu Instagram é @enfermeira_Dani Crespo. Obrigada, gente. Então, nesse episódio do podcast Oncogeriatria Brasil Convida, nós conversamos, então, sobre os avanços no tratamento do câncer de pulmão, EGFR mutado, com inserção do exon 20, desatando os nós na escolha do paciente ideal e as estratégias para reduzir os eventos adversos com o uso do amivantamab. Espero que este bate-papo tenha proporcionado um olhar ampliado sobre câncer e envelhecimento e agradeço novamente a participação de vocês. Lembre-se de inscrever no nosso site e nos acompanhar nas redes sociais para ficar atualizado no que se refere à oncogeriatria. Agradecemos a nossa audiência. Até o próximo episódio. Obrigada, Lucila. Obrigada, Daniele. Obrigada, Marcelo.